Então, muito boa tarde, bem-vindos às quartas de final do Campeonato Nacional de Debates Escolares de 2021. E para iniciar nossas quartas de final, eu convido a primeira-ministra Vitória para proferir seu discurso. Ok, eu vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. Então, mesa, a gente é governo e a gente acredita que esta carta prefere um admirável mundo novo ao status quo, do que o status quo que são as democracias liberais ocidentais. Então, para a gente ganhar esse debate, a gente tem que deixar claro por que é melhor a satisfação humana proporcionada no admirável mundo novo do que a falsa ideia de liberdade pregada nas democracias liberais ocidentais, que eu vou esclarecer um pouquinho melhor sobre o que elas são e como elas se representam hoje. Então, o status quo que a gente tem da democracia liberal ocidental, qual que é? A gente vive em um estado que prega uma meritocracia, ou seja, a gente vive acreditando que a gente vai chegar sempre aonde a gente quer chegar, sendo que isso não é verdade, já que na realidade a gente não tem total liberdade para escolher e para mudar a nossa realidade, e que o esforço ele não é suficiente, porque senão ninguém ia estar passando fome e todo mundo ia querer ser rico, né? Então a gente é levado a acreditar que a gente consegue mudar essa realidade, consegue ascender socialmente, mas isso na verdade é mentira. E qual que é a primeira parte, então, é a meritocracia. E qual que é a segunda parte que a democracia liberal ocidental nos faz levar? Que direitos iguais são garantidos. Mas, na verdade, eles não acontecem mesmo. Por quê? Porque na Constituição é tudo muito lindo, muito claro. Todos têm os mesmos direitos, ninguém tem preconceito, mas a realidade é que a gente vive em um colapso de desigualdade social, tem gente passando fome, tem racismo e todas essas coisas que não estão previstas na Constituição, mas que a gente sabe que ocorrem no status quo. Então, agora eu deixei claro. Agora eu vou deixar mais claro ao longo do meu discurso por que somos levados a acreditar em coisas que não acontecem, por que a gente é enganado, como acontece esse cenário, e por que no Admirável Mundo Novo acontece um cenário de satisfação pessoal. Então, no nosso cenário, que é do Admirável Mundo Novo, estabelecido pelo próprio InfoSlide, a gente tem as demais características, as demais condições, que, as pessoas são geneticamente modificadas e condicionadas socialmente pelo Estado para papéis sociais específicos. 2, que as necessidades materiais e físicas das pessoas são totalmente sanadas. 3, não há possibilidade de mudar a ordem social vigente. Ou seja, eu queria lembrar que nesse cenário o ser humano ele nasce no admirável mundo novo, ou seja, ele não conhece outro cenário da vida dele. Ou seja, esse é o único cenário que ele conhece e, portanto, ele não consegue ver outras perspectivas, ter outras perspectivas. Então, para ele, esse é o normal dele naquele cenário. Agora, eu vou trazer um pouco do que a oposição poderia trazer e por que não funciona. A oposição poderia dizer para a gente que, então, nesse cenário, já que tem todas os direitos básicos sanados, as pessoas não teriam motivação para viver. Qual seria a motivação delas para viver, então? Já que elas têm todas as necessidades físicas e materiais estabelecidas. Mas eu queria lembrar que o ser humano ele não tem só essas aspirações, ele também tem necessidades emocionais, ele tem sentimentos e geralmente as pessoas elas só não cuidam dessa parte porque elas não têm tempo, já que elas têm que trabalhar 24 horas por dia para alimentar o filho delas, então elas não têm como cuidar, por exemplo, ir no culto todo domingo, já que elas têm que estar catando coisa para poder se alimentar. Esse é um exemplo. Então, a oposição ainda poderia falar que no cenário deles, eles escolhem quem querem ser, e no nosso cenário não teria essa tal de liberdade, sendo que eles já são condicionados a isso, né? Mas é falso, por quê? Porque a gente não escolhe nascer. Eu não escolhi nascer se eu vou nascer na favela ou se eu vou nascer no Planalto do Planalto. Eu não vou escolher nascer em Nova York ou, sei lá, em Londres. Então, isso a gente não pode controlar. Então, mesmo que no melhor cenário deles, eles pudessem controlar isso, que todas as pessoas do mundo fossem ricas, tivessem os direitos básicos estabelecidos, a Constituição funcionasse, mesmo que todo mundo fosse rico, eles, mesmo assim, eles teriam sofrido, teriam trabalhado a vida inteira deles para, quando eles se aposentassem, eles fossem para Maldivas, curtir o final da vida deles que ainda restava, ou 2, eles teriam nascido em berço de ouro, que a gente sabe que é
um cenário que não existe, já que isso é apenas uma pequena parcela mesmo da população que nasce com esses direitos e com dinheiro e tem tudo isso mais. Então, quais argumentos que a gente vai trazer? A gente vai trazer o argumento 1, que os seres humanos têm menor chance de se frustrar no cenário do admirável mundo novo. No argumento 2, eu vou trazer que as necessidades humanas são garantidas, o que permite a criação da arte e satisfação pessoal. E no argumento 3, vai ser mais esclarecido pela minha debatedora Clarissa, ela vai trazer que tem, no nosso cenário, tem uma estabilidade social pela garantia de que a ordem vigente não se altera. Então, primeiro eu vou aceitar o ponto. Obrigado. Então, justamente por causa dessas vontades emocionais e subjetivas que você mencionou mais atrás no discurso, essas pessoas dessa sociedade do admirável mundo novo não poderiam sentir aspirações a, por exemplo, sentir a vontade de trabalhar em empregos que não são aqueles que elas nasceram para desempenhar? No nosso cenário, as pessoas elas não têm como escolher isso, porque elas só têm uma visão de mundo. Então, elas não têm outra possibilidade. Se eu trabalhasse como tal outra aspiração, porque elas sabem que elas nasceram para isso, elas vão fazer o melhor, portanto, que o movimento vai trazer. Elas vão fazer o melhor para cuidar do que aquilo que elas têm. Enquanto, por exemplo, se no cenário de vocês, nas democracias liberais ocidentais, eu escolhesse, por exemplo, eu sou o Steve Jobs, eu comecei aqui fazendo celularzinho na garagem e daí eu vou virar milionária. Então, não é assim que acontece na vida real, né? A gente sabe que se eu começar a vender qualquer coisa, não necessariamente vou ficar rica, porque isso é uma realidade falsa que a meritocracia nos faz acreditar. Então, eu vou começar desenvolvendo melhor o meu primeiro argumento, que é os seres humanos têm menor chance de se frustrar. Por quê? Pois eles não são levados a acreditar que podem ascender socialmente. Ou seja, ele nasce sabendo que tem um papel fixo na sociedade e não tem esses paradigmas que tem na vida real. Ou seja, que se, por exemplo, não faz acreditar igual na vida real, que a gente sofreu o suficiente, que se a gente morrer de trabalhar, a gente vai alcançar aquilo que a gente quer, que a gente vai ter uma vida melhor por isso. Não, eles não fazem acreditar isso, então por isso eles não se frustram. E mesmo que acontecesse, como eu já deixei claro, mesmo que eles sofressem o suficiente e alcançassem essa qualidade de vida, não são todos os cenários, porque a gente sabe que tem gente passando fome, enfim, já deixei isso bem claro, né? Então, as pessoas elas não estariam se iludindo, como acontece no nosso mundo da meritocracia, e não estaria se iludindo que o esforço é suficiente para tudo, e no cenário delas, elas poderiam trabalhar no cenário em que elas vivem com as necessidades físicas sanadas, em que atinge grande massa da população, e não somente os privilegiados, que é uma pequena parcela da população. Agora eu vou passar para o meu argumento 2, que eu vou falar que as necessidades humanas são garantidas, o que permite a criação da arte e satisfação. Então, quando a gente consegue sanar de todo mundo nesse mundo as necessidades físicas, quando essas necessidades físicas são atendidas, nesse mundo não tem fome, não tem nada disso, porque essas necessidades elas são atendidas, a gente daí sim pode partir para as necessidades emocionais, porque daí o que vai gerar maior felicidade, né, uma felicidade, já que elas vão poder dedicar o tempo delas para fazer coisas legais e que elas consideram edificantes, já que elas não precisam se preocupar com o que elas vão comer, elas vão se preocupar em passar tempo com a família, desenvolver o lado espiritual, sei lá, desenvolver um hobby, desenvolver essa parte religiosa, essa parte que é importante, mas que a maior parte da população... Desculpa. Obrigado pelo ótimo discurso. Agora eu convido, então, líder da oposição, Ana. Todo mundo me escuta bem? Tranquilo, Ana. Ok. Então, eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Bom, primeiramente eu vou começar o meu discurso refutando alguns pontos que foram trazidos pelo governo. Um ponto que o governo trouxe
foi que na sociedade deles, na nossa sociedade, aliás, as pessoas não conseguem ascender socialmente. Na verdade, na nossa sociedade, sim, é possível e muito bem possível as pessoas ascenderem socialmente. Dependendo do país que vigora a sociedade democrática liberal ocidental, pode ser mais fácil ou mais difícil, mas consegue sim na nossa sociedade. Agora, diferente da sociedade de vocês, que nessa sociedade, sim, as pessoas não conseguem ascender socialmente, digamos, em relação ao trabalho ou não, porque a ordem social ela é imposta no momento que elas nascem. Ou seja, não tem como, digamos, tu ocupar uma posição de maior poder ou de menor poder, porque você não tem escolha na sociedade do Admirável Mundo Novo. E segundo, foi dito que na nossa sociedade a meritocracia vigora. Bom, a meritocracia é um pilar do pensamento liberalista, mas não necessariamente na nossa sociedade vigora a meritocracia. Inclusive, isso é muito discutido na política, enfim, e a discussão que tem política, enfim, é que a meritocracia ela não existe no nosso mundo. Realmente existem fatores sociais que condicionam se uma pessoa ela pode alcançar determinada posição ou não. Ou seja, entre a ascensão social, no nosso caso, ainda é mais possível que o de vocês, apesar de ser difícil, porque é uma sociedade liberal, diferente da de vocês, em que é impossível ascender socialmente. Foi falado também sobre racismo, o que eu não entendo, porque o que impede a sociedade de vocês existirem racismo? Ou seja, não fazia sentido. E também foi falado que sobre a falta de tempo, que as pessoas na nossa sociedade acabam trabalhando muito e não têm tempo de fazer o que elas gostam. Mas o que diz que na sociedade de vocês as pessoas trabalham pouco? Ou seja, os pontos que foram trazidos não refutam não refutam os nossos pontos da nossa sociedade. Mas, enfim, o que eu queria trazer é aqui. Será mesmo que as pessoas, elas vão, na sociedade do Admirável Mundo Novo, vão gostar do seu trabalho? Vão se sentir felizes com o seu trabalho, mesmo sendo determinadas socialmente e modificadas geneticamente? É o que nós vamos provar que não. Porque qual é a realidade do mundo do governo? A sociedade ela é geneticamente modificada, ou seja, você nasce para ser um pedreiro, você vai ter braços fortes para poder construir edifícios. Se você nasce para ser mãe, você vai ter um quadril, digamos, mais largo para poder, enfim, parir o filho na hora do parto, digamos. E ainda assim, a sociedade direciona você para o seu papel. Ou seja, os seus pais ou o Estado vão te falar, olha, você vai ser médico, você vai ser pedreiro, você vai ser mãe. Enfim, essa é a definição que a social faz. Porém, a grande realidade é a seguinte: mesmo que o indivíduo seja geneticamente modificado e determinado socialmente a assumir aquela determinada função, tem uma parte do seu ser que o Estado não pode interferir e que a sociedade, ela interfere sim, mas é muito mais complexo do que isso. Ou seja, a sua psique, a sua personalidade, seu caráter, até mesmo seus gostos, suas vontades. Por exemplo, se eu vou gostar de vermelho, se eu vou ser uma pessoa mais benevolente, se eu vou ser uma pessoa mais malevolente. Ou seja, esse tipo de coisa o Estado e nem a sociedade que define esse tipo de coisa, não é genética, no caso. Mas mesmo assim, a sociedade não pode, tipo, te impor, olha, você vai ser de determinada forma, você vai gostar de determinada coisa, você vai ser uma pessoa mais criativa, você vai ser uma pessoa mais estagnada, você vai ser uma pessoa mais maldosa, mais bondosa. Ou seja, são essas características psíquicas que fazem com que você queira, que você tenha, digamos, predisposição a assumir determinada função. Se você é uma pessoa mais criativa, você vai ser um inventor de alguma coisa, você vai querer trabalhar construindo coisas, mas o Estado vai te falar, não, você não vai poder construir coisas, você não vai ser engenheiro, você vai ser, digamos, sei lá, um gari, você vai ser, enfim, você não vai poder assumir a função que você tem uma predisposição, digamos, psíquica para assumir. Ou seja, o Estado vai estar te impondo uma coisa e você não vai estar feliz com essa coisa. Ou seja, o que a gente conclui com esse raciocínio é que mesmo que o Estado apresentado pelo governo queira direcionar a pessoa a realizar determinada função, o Estado nunca vai conseguir com que aquela pessoa esteja plenamente satisfeita em realizar aquele trabalho, porque mesmo no maior controle, mesmo controlando até a genética do indivíduo, há uma parte do ser humano que não pode ser controlada, porque ela é completamente subjetiva e inconsciente. Não pode nem ser controlada pelo Estado nem pela sociedade. Ou seja, essas características vão fazer com que haja um grande número de indivíduos insatisfeitos
com aquele estado e com aquela sociedade. Porque primeiro eles vão ter que... Porque a maior parte do tempo de um ser humano é trabalhando. Ou seja, para poder produzir, para poder fazer com que a sociedade continue existindo. Ou seja, aquele indivíduo ele vai estar plenamente insatisfeito. Porque ele vai ser criativo, ou então ele vai ser mais estagnado, ou então, enfim, ele vai ter ele tem grande chance de ter uma característica psicológica para desenvolver determinada função, mas ele não vai poder porque o Estado vai impedir ele. Eu vou aceitar o apoio da Analice. E essas aptidões, elas não são determinadas nem pelo meio, nem pela genética, elas são determinadas por o quê? Elas são determinadas pela sociedade, pelo meio. Elas são determinadas pelo meio. Só que o meio não pode controlar isso. O meio não pode controlar. Mesmo que o meio, mesmo que uma criança nasce e fala, você vai ser médico, você vai ser médico. E nem seus pais, que quando você nasce, eles falam, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja engenheiro. Mas você pode muito bem nascer e querer ser, sei lá, artista, entendeu? Porque a sociedade, ela não pode controlar isso. Ela determina isso, mas ela não pode controlar. E a genética muito menos, porque você não pode ter uma predisposição genética para ter determinada personalidade, porque a personalidade é definida pelo meio, mas o meio não pode controlar a sua personalidade. Entende a relação? Enfim, com isso, essa sociedade vai gerar um número de pessoas que vão estar insatisfeitas com o seu trabalho, insatisfeitas com a sua vida, e essas pessoas não têm grande chance de se rebelar contra o Estado, ou então essa repressão toda do indivíduo vai se resumir em alguma coisa, vai ter, tipo, violência, ou então desafio da ordem que o Estado vai propor, porque essas pessoas vão estar muito satisfeitas, porque elas vão ter que passar a maior parte do tempo delas realizando um trabalho que, na verdade, elas não sentem. Mesmo que a sociedade diga que ela tem que realizar aquele trabalho, elas não vão sentir que aquele é o trabalho delas, porque psicologicamente elas não eram aquilo que elas queriam estar fazendo, entende? Então é com isso que, com essa falta de liberdade, a gente pode provar que a liberdade, com toda essa explicação que eu dei, a gente pode provar que a liberdade, ela é tão importante quanto necessidades, digamos, materiais, quanto, digamos, comer, beber, enfim, ter saúde. A liberdade é tão importante quanto isso, entendeu? Você ter o direito de pensar e poder realizar determinadas ações é tão importante quanto, digamos, você realizar, enfim, você ter bens materiais. E com isso eu queria apresentar o nosso ponto de vista, que aqui no nosso Estado, no nosso sistema de democracia liberal, no status quo atual, as democracias liberais atuais do mundo, elas permitem com que as pessoas tenham determinado bem-estar social, com que elas possam ter acesso à educação, à saúde, enfim, tem acesso a bens materiais e ainda se ter acesso à liberdade. Daí vocês podem falar, mas no Brasil, por exemplo, nem todo mundo tem acesso à comida. Sim, mas mesmo não tendo acesso à comida, numa democracia você pode fazer com que o Estado te promova isso, que é o papel da política, enfim. E mesmo que seja demorado, que isso não seja certo, isso é mais importante. Na nossa democracia, isso pode ocorrer, isso há capacidade de ocorrer, e a capacidade de ocorrer a liberdade. Enquanto o Estado de vocês tem a liberdade, isso é possível. Com isso, eu encerro meu discurso. A mesa agradece o ótimo discurso. E agora eu convido a adjunta do governo para proferir seu discurso. Clarissa? Certo, vou começar meu discurso em alguns segundos. 3, 2, 1. Painel, perceba, todo caso da oposição é baseado na lógica de que uma falsa liberdade é mais importante que a dignidade. Eles não me provam em nenhum momento como isso acontece, e eu vou provar para vocês por que ela é mais importante. Porque sim, é mais importante dignidade social, e porque é mais importante todos os mecanismos que já trouxemos aqui, ou seja, a não frustração, a estabilidade social como um ser humano pela sua dignidade, e a estabilidade social do meio que ele vive pelo mantimento da ordem. Ao longo do meu discurso, eu vou fazer duas coisas principais. Primeiramente, eu vou engajar com a oposição, vou provar porque o caso deles faz sentido nenhum, vou trazer por que eles não têm nenhum mecanismo de incentivo, mecanismo de comprovação pelos argumentos deles, e depois eu vou desenvolver mais do que melhor o nosso segundo e nosso terceiro principal argumento, que fala sobre a estabilidade social, que é garantida quando a gente tem uma ordem vigente. Então, primeiramente, eles começam falando que as pessoas ascendem socialmente no cenário deles. Ok, a gente não nega que isso pode acontecer, porém, no melhor cenário de vocês, isso ainda assim é ínfimo, ainda assim são pessoas que são o mínimo número de pessoas que isso realmente acontece. O cenário de vocês, que é o cenário mais real, em que em nenhum momento vocês engajam nesse cenário, é o cenário de que as pessoas, elas ascendem socialmente, mas não acontece com todas. As pessoas que ascendem socialmente são aquelas que são minimamente privilegiadas. O cenário de vocês não lidam com
principal ônus, que é que a maioria das pessoas de vocês, elas acreditam que tem liberdade, mas elas não possuem por conta da meritocracia. Como já foi deixado extremamente claro ao longo do nosso caso, que a meritocracia que existe no cenário da democracia liberal ocidental, ela sim restringe as liberdades individuais dos seres humanos. Porque o homem da favela, que nasceu marginalizado, ele ainda vai acreditar que ele pode subir para o topo da cadeia, e assim, isso não vai acontecer. E isso causa todo um processo de frustração, porque todos os dias ele acorda pensando, hoje minha vida vai mudar, e ela nunca muda. E assim entra um ciclo de frustração que não pode ser mudado no cenário de vocês. Além disso, vocês me falam também. É um ponto muito importante. Mesa, perceba, no ponto que a Ana fez, eles acabaram de conceder que a sociedade influencia essas escolhas de profissões, escolhas de vida. Então, eles acabaram de conceder todo o nosso caso, porque é exatamente o que a gente luta. Que sim, a sociedade influencia na forma que os seres humanos se relacionam, e isso é negativo, porque a sociedade delimita a vida que eles têm. Depois disso, ela me fala sobre racismo. Mesa, não vou me fixar nesses exemplos conexos, mas vamos lá, o racismo também não nega, que pode acontecer no nosso cenário, mas mesmo assim, no nosso cenário, ela não é tão negativo, porque ainda assim a gente tem uma mínima dignidade humana, quando a gente garante que todas as necessidades básicas que o ser humano precisa vão ser garantidas infinitamente. E depois eles me falam que é uma sociedade geneticamente modificada, e eles me falam um pouquinho sobre um ser humano que eu não entendi muito, foi um pouco contraditório, mas foi basicamente que eles falaram que o ser humano que vai ser um pedreiro vai construir uma casa, mas o ser humano que vai ser um pedreiro não vai querer construir uma casa, vai querer desenhar. Tipo, eu não entendi isso aí, porque se ele é geneticamente especificado por alguma coisa, por que ele vai querer fazer outra? Não faz sentido, é um pouco contraditório, mas mesmo assim, isso ainda assim é melhor no nosso cenário, por quê? Porque pelo menos assim, a gente ainda tem uma base de dignidade social, a gente ainda pode manter esse ser humano com um mínimo de dignidade, que não acontece no cenário deles, porque mesmo assim, que no cenário deles, o pior cenário possível deles, que uma pessoa marginalizada quer virar um bilionário, isso ainda assim é ruim, porque esse processo de frustração continua a acontecer, porque ela não vai conseguir fazer isso. É muito difícil que isso aconteça. E depois eles me falam também que, principalmente nesse sentido da sociedade geneticamente modificada, foi bem trabalhado pela minha primeira oradora sobre as necessidades humanas garantidas. A gente já deixou claro que isso é muito importante, porque quando a gente tem, então, a ideia de que a maior parte das democracias liberais ocidentais não tem todas as suas necessidades garantidas, é sim importante priorizar que a maioria das pessoas tenha um mínimo de dignidade, que é o que acontece no nosso cenário e não no deles. Depois eles me falam do desafio da ordem. E mesmo, percebe que o desafio da ordem entra em completo clash com o nosso terceiro principal argumento, que eu vou provar agora porque é importante que tenha essa estabilidade social por conta desse mantimento da ordem e porque é mais benéfico que isso aconteça do que, então, a geração de guerras, de revoluções, de conflitos sociais que acontece nas democracias liberais ocidentais. Então, o nosso caso é o seguinte, que a estabilidade social, pela garantia de que a ordem vigente não se altera, é muito mais importante do que esses conflitos que levam as pessoas a se envolverem no cenário deles. Como é que isso acontece? Vamos lá. O cenário da oposição. Quais são, então, os principais motivos de guerra que acontecem no cenário real da democracia liberal do Ocidente? Vamos lá. Guerras por recursos naturais, por terra para sobrevivência, para produção, ou seja, aquilo essencial para a vida na Terra, para a vida humana. Perceba que isso não acontece no nosso cenário pelo justo motivo que a gente já mantém todos os seres humanos com todas as necessidades que eles necessitam. A gente já mantém eles com todas as necessidades físicas e materiais, ou seja, não tem motivo para eles gerarem guerras pelos mesmos motivos que eles geram lá no liberalismo que eles defendem. Por quê? Porque eles não têm por que lutar pelo recurso hídrico, pela terra para grau, para pecuária, sei lá o quê. Eles não têm por que fazer isso. Além disso, a gente também tem outros conflitos que fogem um pouco dessa esfera pragmática, que são as revoluções em si por classes sociais. Vamos lá. Quais os principais motivos dessas revoluções? A insatisfação das classes sociais, majoritariamente, a ganância humana, e também porque eles acreditam que podem mudar alguma coisa. Por que é bom que isso não aconteça? Por que é bom que no nosso cenário essas revoluções sejam mitigadas? Por quê? Porque, pensem bem, todos os resultados destrutivos dessas revoluções são péssimos para o cenário já péssimo da democracia liberal ocidental. Mesa, é horrível, sim, que uma revolução, ela estagne a vida de uma pessoa, porque ela lutou tanto por algo, mas no final não deu certo. É, sim, ruim que uma guerra por um recurso hídrico, por um recurso natural, mate tantas pessoas que coloquem essa realidade social que eles queriam mudar ainda em um lugar pior. É, sim, ruim isso. E a gente deixa claro aqui que faz, sim, que no cenário deles faz a pessoa acreditar que ela pode mudar o mundo para que depois ela se frustre com o resultado real, que é o quê? Que essa realidade não necessariamente acontece. E mesmo que aconteça, a gente prova que quando as guerras trazem um resultado positivo no futuro, ainda assim, ao curto prazo, vidas são perdidas, recursos são perdidos e principalmente a praticidade e satisfação humana é perdida. Por fim, eu vou completar aqui. Então, quais os benefícios de uma estabilidade social? Quais são os resultados que existem no nosso cenário e que no cenário deles não acontece? 3 casos principais. Primeiramente, não há desperdício de recursos humanos /naturais, então eles não têm mortes, então, ou há desperdício de recursos naturais por uma guerra que não vai levar em nada. 2, não existe o backlash da classe oprimida se tornar opressora, que vai então gerar um ciclo de opressão que continua infinitamente, porque sempre a classe que está sendo oprimida vai se tornar opressora, porque é algo meio que intuitivo, né? Porque se eu sou, então, oprimido durante toda a minha vida, eu não vou querer deixar uma pessoa que me oprimiu
durante toda a minha existência, num cenário bom. E por fim, a gente também acredita que a humanidade pode focar na sua própria satisfação, porque ela não gasta recurso, tempo, inteligência emocional em guerras infrutíferas. Então, uma coisa muito importante para esse argumento é perceber o seguinte: não tem por que lutar no nosso cenário do livro, enfim, porque não tem por que lutar se a gente sabe que isso não pode mudar. Isso é importante porque, então, os seres humanos podem focar verdadeiramente nas coisas que o trazem satisfação, nas coisas que são verdadeiramente boas para eles. Perceba também que, então, a gente nasce sabendo que a gente não pode estender de classe social. Isso é importante porque, então, novamente, a gente não tem a ideia que a gente pode mudar de classe social, então a gente aceita que a gente está nessa classe social. A gente não vai querer ascender porque a gente já entendeu que a gente não pode fazer isso. Isso é muito importante porque, então, a gente mantém a ordem social. Faz o ponto. A senhora generaliza que sempre o sonho do oprimido vai ser se tornar o opressor, porém existem correntes, por exemplo, essa frase foi retirada dentro do Paulo Freire, existem correntes dentro de democracias liberais que contrariam essa ideia. Então, tá, beleza, isso não é o principal ponto do nosso caso, tu não vai ganhar um debate me comprovando isso sinceramente, vamos lá, vamos engajar com isso aí. Então, tá, o oprimido não quer virar opressor, beleza, mesmo que isso não aconteça, eu ainda acho melhor não ter essas revoluções, porque ainda assim a gente tem menor gasto em capital, menor gasto de recurso, e ainda menor gasto do tempo humano, que pode ficar em coisas que são realmente prazerosas para ele, além de lutar por uma revolução que não aconteça. Mesmo que o oprimido não se torne opressão, ainda assim a gente acredita que essas revoluções são sim negativas, porque elas vão ter um status quo de estabilidade social, o que não tem necessidade de acontecer, porque todas as vidas, todos os seres humanos já têm todos os benefícios garantidos, que são a base para sua vida, ou seja, bens materiais e físicos, a ciência, que então ele não vai mudar de classe, então não tem por que ele ficar se preocupando com isso. Ele pode sim desenvolver cenários muito melhores do que no cenário de vocês, já que então o ser humano ainda acredita que pode mudar pela meritocracia, o que não acontece, porque minimamente acontece, quando acontece ainda é ruim, e por fim, ele ainda acredita que pode mudar uma realidade, sendo que a realidade que está inserida não permite que ele faça isso. É por isso e todos esses motivos que a gente tem muito orgulho em ser governo. Sinceramente. A mesa agradece o ótimo discurso e agora convida o adjunto da oposição, Felipe. Tá certo. Obrigado, dá para me ouvir? Beleza. Vamos lá, então. Começando em 3, 2, 1. Bom, essencialmente, mesa, no meu discurso como adjunto, eu vou falar sobre, primeiramente, engajar com alguns pontos do governo, e então, numa segunda parte do meu discurso, eu vou, além de aprofundar alguns pontos, esclarecer alguns pontos do discurso da líder da oposição, vou apresentar algumas novas linhas argumentativas. Bom, primeiro, lá no primeiro discurso do governo, foi dito que haveria uma falsa liberdade apresentada pelo status quo das democracias liberais atualmente, porque, de alguma forma, a falta de condições e de oportunidades das pessoas que vivem nesse tipo de ambiente, ela faria com que uma liberdade de oportunidade, de fato, não seria concretizada. Só que nós precisamos lembrar que, apesar de que essa liberdade não seja perfeita, não seja total, ela é comparativamente muito maior do que no admirável mundo novo que nós estamos discutindo. Porque, além de se tratar de um governo muito mais democrático e muito mais livre, nós temos a liberdade de escolha de profissão e a liberdade de escolha de papéis sociais que nós estamos tratando já no nosso primeiro discurso com a oposição. Em segundo lugar, foi abordado também nos argumentos do governo que uma estabilidade social seria positiva, pois não haveria ou melhor, que a não mudança da ordem social seria positiva, pois traria uma estabilidade social. Mas, no entanto, nós achamos que isso traria justamente insatisfações e uma instabilidade social, justamente porque a ordem social não pode ser mudada. Nós acreditamos que justamente essa insatisfação que as pessoas teriam por não poderem exercer os papéis sociais que desejam de verdade, ela cresceria e as coisas elas ficariam cada vez mais instáveis. Por quê? Porque essas mudanças não poderiam acontecer. Haveria uma perda de efetividade, uma perda de produtividade dos trabalhadores que estariam mais indispostos. Haveria uma perda de inovação, porque trabalhadores que seriam mais competentes em outras áreas não iriam para essas áreas, e nós vamos abordar isso em breve. E partindo então para o próximo ponto de contra-argumentos, o governo diz que no melhor caso da oposição, a ascensão social ainda seria ínfima. Só que, como a gente sabe, na grande maioria das democracias liberais, a pobreza ela vem numa curva descendente já faz décadas. E existem condições de oportunidade básica, como auxílios, direitos trabalhistas, salário mínimo e muitos outros. Então, muito pelo contrário, na grande maioria dos casos, a ascensão social é substancial nesses países, e no pior dos casos só, que ela ainda existe, mas ela é menor. E, em último lugar, um esclarecimento. A líder da oposição, ela
ela disse que o meio ele afeta e causa as predisposições que essa pessoa teria, como foi questionado no POI também. Mas a gente não está falando simplesmente dessa pressão social que é falada na moção. A gente está falando de algo muito mais complexo do que a própria sociedade e suas pressões. A gente está falando de algo tão complexo quanto a neurociência, a psicologia, a composição química que vai determinar os gostos de alguém. Isso não pode ser simplesmente condicionado pela sociedade. Isso não é algo tão previsível assim. Então, o meio acaba não podendo conscientemente podendo condicionar uma pessoa a ter os gostos que você deseja. É algo que pode ser considerado pura chance, de tão complexo que seriam os meios que uma pessoa adquire seus gostos ou suas aspirações profissionais. Isso me leva ao meu último contra-argumento, um exemplo prático disso. Não existe possibilidade, como diz o governo, de sentir vontade de desempenhar outro emprego, mesmo sendo condicionado socialmente. O príncipe Harry, por exemplo, ele rompe com a família real recentemente, abandonando seu cargo. Ele é talvez uma das pessoas com mais expectativas sociais sobre o emprego que ele vai desempenhar no mundo inteiro. Ele está literalmente nos genes dele fazer parte dessa família real, e ainda assim, por causa das aspirações pessoais dele, ele abandonou tudo isso. Isso mostra que os seres humanos, eles de fato sentem esse tipo de vontade. É um reflexo disso aparece em diversas outras relações humanas, diversas outras pessoas. No caso do Admirável Mundo Novo, o príncipe Harry ele seria obrigado a ser um herdeiro e ele permaneceria infeliz, nem mesmo podendo casar com a amada dele ou fazer o que ele bem entendesse. E agora eu vou partir para os argumentos em si que nós vamos construir, mas antes eu vou aceitar o POI da Ana. Concorda que mesmo no cenário de vocês, vocês tenham mais liberdade, um indivíduo que nasce sabendo que ele não tem a liberdade, ele não vai querer ela? Não necessariamente, porque esse desejo que ele teria não é desse conceito abstrato de liberdade. O desejo que ele teria é simplesmente de fazer o que ele deseja. E isso é algo biológico, isso não é um ideal social que ele não conhece. Bom, partindo então para os argumentos, eu gostaria de retomar a sentença da moção. Esse novo sistema, nós estamos debatendo se ele seria considerado preferível nas sociedades do status quo, que são as democracias liberais. E atualmente, elas são consideradas não só pragmaticamente, como em princípios, os melhores países do mundo para se viver. Nós temos a maior porcentagem de pessoas nesse país que tem comida, que tem renda básica, moradia e tudo mais. Então nós temos uma maior liberdade também, eleições democráticas e outros direitos. Então é preciso notar que nesses países, diferentemente do que foi dito pelo governo, a grande maioria da população já tem suas necessidades físicas atendidas. Então você teria comparativamente um bônus pequeno pelo sacrifício de liberdade sofrido. Mas isso é só uma introdução. Eu gostaria de trazer como argumento um ponto que é sobre um cenário muito preocupante que esse tipo de mundo traria. É preciso perceber que a ordem social vigente nesse sistema ela nunca pode ser alterada. Isso está na moção. E, em consequência disso, nós temos uma sociedade atemporal, perene, que não se adapta ao longo do tempo, e ela acaba, por isso, sendo inimiga do progresso. Por quê? De que forma? A gente pode citar o caso de um Estado tirânico, que ele começasse a tomar atitudes imorais contra o seu povo. Digamos que em algum momento desse admirável mundo novo, os governantes decidissem começar a executar publicamente todos os dissidentes do seu governo, ou meramente todas as pessoas se sentissem insatisfeitas com a profissão que fossem condicionadas a exercer, por estarem desestabilizando a sociedade. Esse estado opressivo, que teria poder absoluto, além de causar dor e sofrimento em proporções enormes em sua população, ele não teria como ser posto em xeque pela pressão popular ou outros tipos de mobilização social, já que a ordem vigente é eterna. E é claro que são dos cenários mais graves no mundo do governo, mas também existem cenários melhores em que o governo seria mais respeitoso com as populações. No entanto, a questão-chave é que caso o governo fosse maléfico, como nesse cenário, simplesmente não haveria escapatória para a população, não haveria alternativa nesse caso. E então, de todo modo, a chance desse tipo de... A chance, seja pequena, seja grande, desse tipo de abuso continua sendo muito grave, justamente porque não haveria solução. E nesse mundo existe a possibilidade dessa mudança, dessa questão. E algumas poucas pessoas no nosso mundo, no mundo da oposição, podem ainda passar fome, por exemplo, mas isso não é uma realidade eterna, diferente do mundo do governo. Isso pode mudar, as políticas podem melhorar, enquanto no Admirável Mundo Novo a sociedade sempre vai ter os mesmos defeitos. No nosso mundo há a possibilidade de eles serem eliminados, o que já vem acontecendo, como eu falei, que os índices de pobreza vão melhorando e as condições materiais vêm ficando mais fartas. E, por fim, também é preciso ressaltar que tem uma perda de tecnologia e inovação com o Admirável Mundo Novo. Com esse condicionamento social, as pessoas que nascem feitas para trabalhar em áreas para as quais ela não tem vocação acabam sendo menos eficientes para os seus trabalhos, ou pelo menos nem tão eficientes
quanto poderiam ser naqueles que têm vocação. Imagina uma pessoa que gosta de física, que poderia criar teorias que revolucionariam esses modelos. No entanto, a sociedade condiciona a ser um marceneiro, essas ideias são perdidas, essas novas invenções não são concretizadas. Então, a mudança de status quo atual para o admirável mundo novo representaria um ganho relativamente pequeno, como eu vinha dizendo, em conforto pessoal, baseado nessa satisfação que não atingiria tantas pessoas, porque a maioria já tem essas condições, e uma perda de proporções muito maiores em outras áreas, como a liberdade e o progresso científico, social, como já dissemos. A própria população, a vontade popular nesses países, as democracias, os stakeholders, nesse caso, em sua grande maioria não escolheriam entrar no admirável mundo novo, já que como a maioria das suas necessidades já são atendidas, elas não trocariam essa liberdade por essa satisfação a mais. E essa questão psicológica, como eu disse, é realmente só uma questão do ser humano. E que é inalterável. Dito isso, encerro meu discurso. A mesa agradece o ótimo discurso. E agora, para começar a parte final do nosso debate, eu convido o IP do governo, Annalice. Gente, vocês conseguem me ouvir? Tranquilo. Beleza. Então, eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Boa tarde, mesa, boa tarde, debatedores. Bom, meu discurso vai basicamente retomar um pouco do nosso caso, mostrar como no nosso cenário a satisfação humana é mais alcançada e basicamente mostrar como o caso todo deles foi baseado no mesmo pilar, que é facilmente destruído pelo próprio slide. Mas antes de eu fazer isso, eu vou retomar o nosso caso. O que acontece no Admirável Mundo Novo, que é o que a gente defende que é preferível. Esses seres humanos que são condicionados nesse Admirável Mundo Novo, eles são menos frustrados porque eles não são levados a acreditar que podem ascender socialmente. E, além disso, as necessidades humanas elas são garantidas, o que permite que a criação da arte e das coisas, e não só da arte, mas de qualquer coisa que os satisfaçam. E aí eu vou engajar até com o ponto que acho que foi a Ana que trouxe lá no início, sobre como a gente continua a trabalhar, a gente continua tendo que trabalhar no Admirável Mundo Novo. Então, comparativamente, a gente ainda teria o mesmo tempo para ficar com a família, fazer arte, enfim. Mas eu acho que é até óbvio que eu tenho mais tempo para pensar em outras coisas e fazer arte, se não preciso me preocupar com a minha própria segurança física, com a integridade ou até da integridade física da minha família, se não preciso pensar em comer. E isso, óbvio, tem exemplos históricos, que todo mundo sabe que a criação artística foi sempre dominada pelas classes dominantes que tinham acesso aos direitos básicos, basicamente. A galera que pode comer tem mais tempo para fazer arte. E isso é comprovado pelos mecenas, por exemplo, e não só disponibilidade de recursos, recursos para fazer arte, por exemplo, são caros, mas também de tempo criativo mesmo, porque eles já têm as necessidades básicas atendidas. E, além disso, eu já engajo com um outro ponto sobre como isso não geraria estagnação. A pessoa teria um motivo, talvez até ainda maior, para acordar todo dia, sabendo que essas necessidades físicas dela já estão compreendidas, porque ela vai ter motivos para satisfazer essas outras necessidades, as necessidades espirituais, emocionais e psíquicas da própria pessoa. E, além disso, sobre a estabilidade social, que é garantida pela essa ordem vigente que não se altera. E isso vai ser extremamente importante quando eu for falar sobre o caso deles. Antes disso, eu aceito o pai. E quem garante que no mundo de vocês as pessoas da sociedade vão ter que trabalhar tanto que não vão ter tempo de pensar em nada, além de hobbies e essas coisas? Não vão pensar em hobbies. Eu não entendi muito bem se é na nossa sociedade ou na sociedade de vocês. Mas Na de vocês. Na nossa? Ah, tá. Então, mesmo assim, mesmo se eles tiverem que trabalhar, digamos, todas as horas que a sociedade atual trabalha, a sociedade do caso de vocês, mesmo se eles tiverem que trabalhar todas essas horas, quando eles pararem de trabalhar, eles vão poder parar para pensar, eles não vão precisar pensar se eles trabalharam, se eles vão ter dinheiro suficiente no próximo mês para comprar comida, enfim. Se eles trabalhem menos, melhor para a gente, eles vão ter mais tempo ainda para pensar. E não tem motivo para eles trabalharem mais, porque as necessidades deles já estão atendidas. Então, é basicamente isso. Mas agora eu vou partir para o caso deles. O caso deles inteiro foi construído em que essas pessoas, elas não vão se encaixar com o padrão geneticamente construído pela sociedade e geneticamente e socialmente construído dessas pessoas, que elas foram predestinadas, basicamente, a se encaixarem nesses padrões, digamos assim, do que elas deveriam seguir na vida delas. Mas o que eles ignoram, e isso eu tentei meio que desconstruir lá no pai, não sei se ficou muito claro, sobre como as pessoas, elas possuem essas características, essas pré-determinações. Por exemplo, eu tenho um lado artístico aflorado e eu não vou querer trabalhar com determinada coisa. E isso se torna bem subjetivo, porque então, se essas coisas não são pré-determinadas pela genética e nem pelo meio, e a Ana até chegou a
a meio que garantir que elas são determinadas pelo meio, mas se elas são determinadas pelo meio, eu nasci em um meio que me diz que eu devo ser pedreira, então eu vou querer ser pedreira. Mas mesmo se não fosse assim, mesmo se eu tenho algo intrínseco em mim que a gente não sabe de onde que é, não é genética, não é meio, é sorte, não sei. Mesmo se for assim, eu nasci em uma sociedade que tem uma ordem estabelecida que é impossível de mudar. Ou seja, eu nasci nessa sociedade sabendo que eu sou pedreira e eu sei que eu não posso ser outra coisa. Mesmo que eu deite à noite e penso, olha, pode ser que eu poderia ser artista, olha que legal. Mesmo assim, eu não vou querer acordar todo dia pensando, nossa, eu odeio ser pedreira, eu devia ser artista. Porque eu sei que não tem como mudar. Quando você sabe que é algo que você não pode mudar, não há por que você se sentir insatisfeito com isso, porque faz parte da sua realidade. É assim, eu nasci nesse mundo, ele é desse jeito. E eles construíram o caso deles inteiros nisso, porque depois eles falam sobre como essas pessoas, elas vão, de certa forma, até se rebelar, digamos assim, isso vai causar uma certa instabilidade social, porque essas pessoas, elas vão querer ter outras aspirações, digamos assim, mas aí a gente já garantiu que elas não vão querer ter outras aspirações, justamente porque elas nasceram nesse estado em que elas sabem que elas não podem mudar o estado em que elas estão. E aí isso volta sobre como é ruim essa estabilidade social, justamente porque talvez a classe social mais poderosa, ela não poderia ser tirada do poder se ela viesse a fazer coisas ruins. E justamente essa classe social mais poderosa, ela não teria incentivos, por exemplo, para subjugar essa classe que está mais abaixo, porque essa classe mais abaixo está, digamos, conformada com a posição dela. Então, essas classes mais acima, digamos assim, os tiranos, a monarquia, qualquer regime ditatorial que seja de pessoas subjugando as outras, isso sempre acontece por um meio de uma reação. Então, é sempre alguém subjugando outras pessoas, porque tem medo que essas pessoas se voltem contra elas, ou porque essas pessoas já se voltaram contra elas. Enfim, é uma coerção, é alguém dizendo, não, vocês têm que ficar aí embaixo. Se essas pessoas que estão aí embaixo já estão falando, eu tô safe aqui embaixo, então por que eu vou querer, sabe, diminuir elas? Não tem muita motivação. Ou seja, fazendo antes de eu recapitular, mais algum point, antes de terminar o tempo? Não? Então, eu vou voltar. Então, basicamente, o nosso caso, a pessoa nasce condicionada, não só geneticamente, mas socialmente condicionada, ela sabe que ela não pode mudar o status quo que ela está. Ou seja, ela está feliz do jeito que ela é. Todas as necessidades dela ainda são físicas, são mantidas, ela tem mais tempo para passar com a família, para fazer o que ela gosta, ela não precisa passar tempo sofrendo para ascender socialmente, justamente por ela não pensar que talvez ela possa ascender socialmente, ela não se frustra no final do dia, porque ela pensa, nossa, como eu queria ser rico, porque eu sei que eu não vou ser, ou justamente porque eu sei que eu não vou ser, e mesmo se todo mundo, e eu volto a falar isso, mesmo no cenário deles, se todo mundo que se esforçasse muito conseguisse ser rico, mesmo assim eu ainda precisaria ralar muito para ser rico. E basicamente, além disso, a gente ainda garante uma estabilidade social, porque não tem motivo para a classe subjugada se rebelar se eles estão felizes sendo subjugados. E com isso eu encerro meu discurso. Muito obrigada. A mesa agradece o ótimo discurso e agora eu convido o VIP da oposição, Anitta. Primeiramente, eu vou falar que eu prefiro que os pós sejam feitos por via do chat e vou iniciar a contagem antes de fazer meu discurso. Então, veja bem, mesa. Esse debate foi centrado principalmente em 3 clashes principais, que seriam a questão, e primeiro eu gostaria, na verdade, de retomar a métrica, que seria da satisfação humana e da satisfação, qual sociedade as pessoas seriam mais satisfeitas? Na sociedade de democracias liberais ou numa sociedade autoritária, onde as pessoas seriam manipuladas para, de fato, sucumbirem a essa ordem social que ela é imutável. Então, primeiramente, um clash que foi estabelecido dentro desse debate foi um dos principais e mostra, simplesmente por esse clash, a gente já conseguiria vencer, e seria pela questão da felicidade. Foi trazido de que as pessoas estariam 100% completas e teriam essa felicidade atendida, porque elas não veriam outra forma de sair. Então, elas se contentariam com a profissão que foi lhes dada, porque elas não teriam outro cenário para comparar.
Então, eu vou mostrar aqui como isso, na verdade, tem, de fato, um salto lógico, pois não foi explicado o mecanismo pelo qual a pessoa se contentaria, pois, de fato, ignora também as questões, por exemplo, como maldade, questões como ambições, coisas que são explicadas pela neurociência e que estão presentes dentro do cérebro. As pessoas elas têm essas vontades que são porque as diferenças dos seres humanos se dão por causa disso. Então as pessoas têm cérebros que são constituídos de formas diferentes, e essa lógica de que ela se contentaria simplesmente pelo fato dela não ter um cenário para se comparar, ela ignora totalmente isso, além do mais de que a pessoa teria um cenário de comparar. Esse cenário seria a questão de que, olha, uma pessoa faz uma profissão que eu considero como minha pessoa ser mais interessante. Ela teria um cenário de comparar, que seria a profissão de outra pessoa. Também foi trazido aqui dentro deste debate um outro clash, que seria um clash sobre o progresso. E isso foi muito bem trazido, de que a realidade pode mudar eventualmente no nosso mundo. No nosso mundo, é claro, a gente compra o ônus de que há pessoas que não têm suas necessidades físicas atingidas. Porém, no nosso mundo, isso algum dia vai ser atingido, pois esse progresso e a sociedade se encaminha para isso. E a gente também, se mesmo que não seja, que a mesa não compre de que algum dia esse progresso vai ser atingido, é importante também analisar que é mais essencial a liberdade em detrimento dessas necessidades fisiológicas, dessas necessidades materiais das pessoas sendo atingidas. Por quê? Porque a questão de que foi trazida de uma felicidade. Essa felicidade, ela precisa ser... as pessoas, elas estão em dor, elas sofrem porque elas não têm a sua motivação de vida atingida, como foi trazido o exemplo do Prince Harry. Por exemplo, ele nunca escolheria isso, no caso, escolheria tomar essa medida se ele não tivesse ambições pessoais que fossem maiores do que simplesmente um cargo como príncipe. Também foi trazido a questão, aqui dentro do progresso mesmo, ainda nessa linha de raciocínio, nós vamos ter a questão de possíveis estados tiranos. E não teria dessa forma. Na verdade, antes de continuar sobre o progresso, existe algum ponto de informação? Visto que não, continuar. Então, por que seria tão prejudicial para o próprio progresso da humanidade se não tivéssemos estados que fossem tiranos e fizessem maldades? Essas pessoas não conseguiriam se rebelar. Isso foi muito bem trazido e mostra também um outro clash que seria facilmente ganhado, pois elas não mostraram como que isso seria de alguma forma mais positivo ter esses possíveis estados tiranos do que uma democracia liberal, uma democracia em que nós conseguíssemos escolher quais governos e quais coisas que fossem mais encaminhadas para as necessidades da maioria, e por que seria tão importante subjugar essas liberdades, como, por exemplo, a liberdade de poder escolher seu próprio governante, seus próprios sistemas de governo. Também foi agora adentrando um terceiro clash, que seria o clash da arte, mesa. Foi trazido uma questão de que de que eles teriam um maior tempo para pensar sobre coisas culturais, sobre arte, mas veja bem, isso não foi garantido de forma alguma. E, no caso, a Annalise concedeu isso, de que não seria necessariamente garantido. Mas, vejamos, nós estamos trabalhando de possíveis cenários. Se essas pessoas, vamos falar no pior cenário de vocês, em que essas pessoas precisam trabalhar 16 horas por dia e em 8 horas, outras horas elas têm que dormir. Qual desse tempo elas vão poder garantir para a arte, elas vão poder garantir para sua família? Elas precisam ter essas necessidades atendidas. Tipo, não foi explicado necessariamente como eles teriam esse tempo. Foi trazido um possível cenário onde eles teriam algum tempo, mas como vocês não mostraram um mecanismo para garantir que esse tempo existiria? Entendem? E outra coisa que foi trazida também é de que a classe dominante, ela necessariamente produz a arte. Isso foi mostrado em períodos históricos, como, por exemplo, o Renascimento, em que, sim, nós concordamos que nesses períodos era a classe dominante que produzia arte, mas a classe dominante contratava artistas que eram pessoas que estavam, por exemplo, dentro do status quo e escolhiam por ter essa profissão, e elas não estavam necessariamente, as pessoas que produziam, os pintores, essas pessoas, elas tinham vocações para fazer suas artes, tinham suas inspirações que retiravam do meio em que viviam, e não necessariamente era uma classe dominante que tinha mais tempo
elas retiravam, no caso, claro, elas tinham tempo para produzir sua arte, mas elas não necessariamente retiravam essa inspiração de critérios que são de pessoas que têm esse tempo usufruído. Elas, por exemplo, tiravam sua arte de vivências e experiências que são que cercam seus redores. Então, o quesito da arte não foi trazido, no caso, e atualmente também nós vamos ter, por exemplo, pessoas que produzem artes como críticas de denúncias sociais, como críticas de inspirações, vivências, viagens que foram feitas. Não teria, por exemplo, uma pessoa fazendo um ócio, só viajando a fim de fazer essa arte, pois quem garante que essa arte, primeiramente, seria considerada como uma profissão por esse sistema deste mundo. Estão quase 7 minutos. Há algum point? Ok, visto que não. Eu agora reforçando o caso que foi trazido pelo meu lado de... reforçando o caso que foi trazido pelo meu lado, me desculpem, de 3 argumentos. O primeiro fala sobre a questão de que as pessoas não necessariamente estariam contentes, mesmo que elas tivessem características genéticas suscetíveis a isso e também estivessem socialmente sendo feitas e condicionadas a seguir essa profissão, não necessariamente psicologicamente elas estariam satisfeitas com aquela profissão. Isso geraria uma grande insatisfação, e tendo essa insatisfação, isso não seria isso seria claramente um sistema em que as pessoas não optariam por ter dentro dessa sociedade, no caso, esse mundo perfeito não seria um sistema que as pessoas escolheriam por ter em detrimento das democracias liberais. Também foi trazido o argumento de que há uma possível ameaça de um Estado tirânico, e não foi rebatido também, porque esse Estado tirânico, ele seria, de fato, muito perigoso para essas pessoas, pois elas não teriam a possibilidade de ir e reclamar por seus direitos, e também, por exemplo, de atrocidades que fossem feitas por esse Estado. E também foi trazido um terceiro argumento, que seria uma perda de inovação tecnológica e uma perda de evolução científica, e, portanto, fica claro que a oposição se manteve totalmente ganha dentro destes casos que foram defendidos, e muito orgulho em me opor. A mesa agradece o ótimo discurso. Eu só devo lembrá-las que respeitem a escolha de preferência por POI. Então, ela tinha pedido por chat, então a gente não conta pelo fato de engajamento, porque estão pedindo pela câmera, como a gente não desconsidera nesse Eu mandei no chat, mas foi errado, acho que foi para Brenda, inclusive. Ah, tá, entendi. Então, Tudo bem, tudo bem. cuidado. Não, tranquilo. Mas então, vamos lá. Agora, então, eu convido o reply da oposição, Ana, para finalizar o caso. Ok, eu começo meu reply em 3, 2, 1. Bom, o ponto mais importante trazido pela oposição aqui foi que, na sociedade do governo, as pessoas nunca conseguiriam, a 100% das pessoas nunca conseguiriam estar satisfeitas com a sua situação social, uma vez que nós trouxemos o argumento de que é impossível o Estado controlar a psique humana. Portanto, essa situação de gostos e vontades das pessoas em relação ao seu trabalho, o Estado nunca conseguiria controlar essa parte da sociedade, ou seja, vai ser sempre uma porcentagem da sociedade que vai estar, sim, insatisfeita com a sua condição social, porém elas não vão poder buscar por mudanças, uma vez que o status quo social na sociedade do governo é imutável. E, além disso, nós trouxemos o argumento de que, pelo fato de pessoas não poderem exercer o seu ofício preferido, que tem mais habilidade, mais talento, essa sociedade não iria atingir o progresso, porque não iria conseguir atingir inovações e, enfim, também pelo fato do status quo social do governo ser imutável e, enfim, a sociedade nunca poderia crescer e ter melhorias. E nós trouxemos também o nosso ponto de vista, que são as democracias ocidentais, em que as pessoas elas têm acesso à liberdade, sim, e ainda, por meio do Estado, elas têm acesso, a maioria da sociedade tem acesso, sim, a questões básicas, como acesso à saúde, acesso à educação, enfim, acesso a alimento, acesso a todas essas coisas. Foi trazido como contra-argumento pelo governo de que, na nossa sociedade, por o lado da meritocracia, as pessoas não
conseguem ascender socialmente. Na verdade, isso foi desmentido e, na verdade, as pessoas conseguem ascender socialmente. E mesmo aquelas pessoas da camada social mais baixa, que na nossa sociedade não têm acesso a bens materiais, ainda assim a nossa sociedade continua sendo mais relevante e melhor, porque na nossa sociedade nós temos ainda acesso à liberdade, enquanto na sociedade deles nunca vai poder ter acesso à liberdade. E na nossa sociedade, ainda assim, por meio da política, da política de mudanças, é possível haver mudanças sociais e é possível que o Estado na nossa sociedade consiga propor propor bens materiais e, enfim, bens de necessidades como alimento, como saúde para todo mundo, enquanto na sociedade deles também. Ou seja, na nossa sociedade nós temos o bônus da liberdade, enquanto na deles eles nunca vão ter esse bônus da liberdade. E por isso que a nossa sociedade continua sendo mais relevante, continua sendo a melhor escolha. Com isso, eu encerro o meu discurso. A mesa agradece o ótimo discurso e eu convido para finalizar este incrível debate o reply do governo. Clarissa? Vou começar em alguns segundos. 3, 2, 1. Painel, o principal ônus da oposição, que em nenhum momento eles engajam com isso, é o seguinte, que a liberdade de querer mudar alguma coisa ainda assim garante a felicidade plena. Eles não engajam com o sentido de que, mesmo que eu tenha total liberdade no cenário do Ocidente, no cenário da oposição em si, eu ainda assim não tenho a garantia que vou ser feliz para sempre. Por quê? Por todos os mecanismos que a gente já deixou extremamente claro aqui. Porque a gente não tem como garantir então, que todos esses seres humanos que estão expostos nessa sociedade marginalizada vão se receber socialmente, que eles vão conseguir sim fazer isso, porque eles não engajam com o cenário que é realmente real deles, que é o seguinte, que é a meritocracia. Controla-se a sociedade, que não há garantia nenhuma que eles vão conseguir atender, e ainda assim eles não engajam com os outros principais ônus deles, que é o seguinte, que a gente não acredita que esse cenário liberal traria a principal fonte de vida dos seres humanos, que é a dignidade. Então, o nosso principal ônus era o seguinte, que a gente teria que provar que mesmo tendo essa liberdade controlada, assim, a gente tinha muito mais chance de ser feliz por todos os mecanismos que a gente já trouxe aqui, que eram determinados pela estabilidade social, pela dignidade básica e pela noção de que, sim, a gente tem uma melhor plenitude humana. Ao longo do meu discurso, vou provar 3 coisas principais em 3 esferas diferentes. Primeiramente, vou engajar com o cenário do bem-estar social, depois com o cenário da estabilidade social e depois com o cenário da plenitude humana. Primeiramente, o cenário do bem-estar social. No nosso cenário do governo, quando a gente engaja, então, com o cenário proposto pelo InfoSlide, a gente tem, sim, um avanço social, porque enquanto a gente não tem que se preocupar que se a gente vai ter dinheiro na nossa mesa para comprar comida, a gente pode sim fazer ciência, a gente pode sim fazer arte, a gente tem muito mais tempo para isso. E quando a gente tem muito mais tempo para fazer coisas que satisfazem a nossa vida humana, a gente tem sim um efeito positivo no nosso bem-estar social, porque a gente passa a fazer coisas que realmente nos dão prazer, não coisas que somos obrigados, porque caso não fazemos isso, a gente vai passar por uma situação difícil, que acontece no cenário deles. No cenário deles, eles ainda ignoram o fator de que o bem-estar social ele não pode ser garantido a todos, e mesmo que ele aconteça com algumas pessoas, isso não é suficiente, porque eles ignoram toda outra camada social que ainda não alcança esse bem-estar social, e que ainda acredita que um dia vai alcançar, mas mesmo assim não irá, por conta de todos aqueles cenários, todas as análises que a gente já trouxe ao longo de todo o nosso debate. Portanto, a gente ganhou nesse clash do bem-estar social. Por outro ponto da estabilidade social, a gente já deixou claro que não tem motivos para acontecer uma revolução no nosso sentido, quando o opressor não tem por que oprimir a classe que então iria se revolucionar por ele. Por quê? Porque essa classe que então está abaixo dessas linhas de classes sociais não tem por que fazer isso, porque ela sabe que ela não pode alterar o seu próprio status quo. Então, por que uma classe que sabe que não pode alterar o status quo iria fazer algo diferente? Não tem sentido nenhum. E eles não me provam como isso necessariamente aconteceria no nosso cenário. Já no cenário deles, a gente entende, como a gente vê no nosso status quo diário, que sim, há sim a desordem social, há sim a instabilidade social, e assim, os conflitos humanitários que colocam milhares de vidas em risco. Por isso a gente acredita que quando a gente trabalha no cenário do governo, a gente garante, além da dignidade social, a estabilidade humana, o que é um ponto muito importante desse debate, porque a principal métrica aqui estabelecida era em que cenário os seres humanos podem ter uma melhor plenitude de vida. Depois disso, na nossa terceira e principal esfera, que era a plenitude humana. Primeiramente, eu vou engajar com um cenário que eles não conseguiram entender ao longo de todo o debate. Vou explicar aqui para vocês entenderem agora. Vamos lá. Quando uma pessoa ela é programada geneticamente, não esqueçam que a psicoanálise, a neurociência, sabe o que vocês falaram, também faz parte da genética. Então, quando uma pessoa é programada geneticamente para fazer algo, o cérebro dele também funciona nesse sentido. Então, quando a gente nasce então programado para ser um pedreiro, o cérebro que ele trabalha também é programado para ser um pedreiro, porque faz parte da genética, pelo amor de Deus, eu vou ensinar ciência aqui. Mas vamos lá. E por que isso é importante? Isso é importante por quê? Porque então a gente tem essa maior chance de plenitude humana, porque eles entendem que eles não podem mudar. Entender que não pode mudar é essencial, porque não tem por que questionar alguma coisa.
não questionando, eles podem aproveitar o real sentido da vida. Então, a produção da arte, a produção da ciência, porque eles não têm que se incomodar com algo que não vai mudar em nenhum sentido. No final de vocês, vocês não explicam por que necessariamente essa chance de liberdade vai trazer alguma coisa, alguma plenitude humana. Eu não entendo como ter liberdade de fazer alguma coisa necessariamente traz isso, quando na real essa liberdade ela é falsa, uma liberdade falsa que a gente pode mudar na realidade, porque a gente entende que isso não acontece necessariamente. Vocês não me explicam como a maioria da população brasileira, a maioria da população de qualquer país consegue mudar a sua realidade, tendo em vista que ela quer. Isso não acontece, vocês não me provam isso. E é por isso que a gente tem muito orgulho em seu governo. Encerra o discurso. A mesa agradece o ótimo discurso e parabeniza a todos e todas pelo ótimo debate. Eu vou parar de gravar aqui agora.